Olá, tudo bem? Eu sou Eliseu Rodrigo e meio aleatoriamente vou começar esse vídeo com um tema livre, porque essa é a proposta desse canal, até ter liberdade para fazer perguntas, liberdade para poder ter temas de livre escolha. Então, se você já caiu nesse canal aqui, já está com uma certa liberdade em querer me fazer perguntas ou descobrir respostas sobre coisas que talvez você não encontre tão fácil em livros, na academia, e é onde nós possamos entrar em uma discussão, em uma conversa e elaborações tragam novas respostas. Então se inscreva já nesse canal, curta esse vídeo e vem comigo, vamos conversar. Eu, em muitas outras questões, né, nesse começo de ano, estamos em 2022, eu estou na minha sala com muito eco. Em 2022 aqui, nós começamos praticamente uma nova retomada pós-pandêmica. A pandemia ainda, pelo fato do Covid, o coronavírus, ainda está em momento de mutação, assim como qualquer outro vírus, como o vírus da gripe, qualquer outro vírus, ele tem essa tendência de mutar-se, de transformar-se de acordo com o clima, com a quantidade de infectados. Então isso é natural, faz parte da biologia, faz parte do desenvolvimento biológico de qualquer organismo vivo. Adaptar-se a seu ambiente, mudando sua forma original para poder sobreviver. Esse vírus ele veio, se mutou, criou uma forma de infecção, encontrou uma vítima, o ser humano, infectou e o ser humano encontrou formas de defender-se, e então ele também vai se contradefender, criando outras formas de mutação. Diante disso daí, o mundo passou por um estresse absurdo, nós ainda passamos por um grande estresse, vítimas terrivelmente foram ceifadas e famílias passam por várias dificuldades por conta de tudo isso que o mundo está passando, e creio, espero, peço que passe de uma vez, isso acabe logo. Mas isso traz reflexões em todas as pessoas, e as buscas, né, os gêneros que estão sendo muito buscados são gêneros que trazem alternativas de respiro, de possibilidade para as pessoas que têm consumido tanto cultura, entretenimento, educação. Eles estão consumindo o quê? Suas origens e formas de interpretar meios de fuga dessa realidade que quase se tornou caótica, mas foi sobrepujada pela ciência, pela forma do ser humano de sempre se adaptar, exatamente como o vírus faz, né? Porque somos também seres vivos. Seguindo essa ideia, o que está sendo muito vinculado, o que está sendo muito visto, são histórias sobre as origens. Nós, naturalmente, né, quando vemos uma calamidade ou sentimos alguma coisa que está nos debilitando de alguma forma, nós buscamos as nossas origens. Nós buscamos saber de onde viemos, qual é a nossa origem, para termos um ponto de ignição e nos projetar de alguma forma, termos uma orientação de alguma forma sobre o que vamos fazer em seguida. Os vídeos que estão, eu vi esses dias, né, numa playlist, os vídeos que estão sendo mais visualizados em diversos canais, sites, são vídeos sobre a origem da humanidade, a origem do mundo, a origem da vida, os povos antigos, porque as pessoas estão realmente buscando esse tipo de conteúdo para se informar sobre suas origens e tomar o seu posicionamento agora nessa nova cadeia evolutiva da mentalidade das pessoas. As pessoas tiveram essa evolução mental agora, inicialmente, depois desse apanhado. Desse apanhado, eu estou falando da pandemia. Eu acredito que antes, assim, há 2, 3 anos atrás, as pessoas já estavam acostumadas com um estilo rotineiro e a tecnologia evoluindo. Tinha uma mentalidade da sociedade que estava seguindo para um rumo, e de repente isso quebrou e mudou agora a forma de se comportar, a forma de se socializar, mudou tudo mudou. De 2 anos para cá, conversando com a minha filha, as entrevistas e pessoas que fazem entrevistas para se
se reunir, né, entrevistas de emprego. Tudo mudou porque as pessoas não têm mais a facilidade de se socializar, de conversar. Então, para fazer uma entrevista de emprego, você vai conversar com alguém, muitas vezes essa pessoa muitas vezes não, sempre, essa pessoa ela já não tem mais aquela facilidade, aquele diálogo de estar conversando em conjunto, em comunidade. Vamos lá, nossas origens. Quando você pensa naturalmente nas origens da humanidade, origens do ser humano, a origem do homem, imediatamente já você vai voltar nos povos antigos, você vai pensar onde? Mesopotâmia. Você vai pensar naquela região onde fica o Iraque, né, conhecido como Mesopotâmia. Só um adendo, a palavra Mesopotâmia representa entre dois rios. Vou deixar bonitinho aqui, entre dois rios. É uma palavra grega, não se diz respeito a uma região. A palavra Mesopotâmia não é o nome de um continente. Tem pessoas que pensam que é o nome de um continente. Não, é uma palavra que está se referindo a um... Você pode usar Mesopotâmia para qualquer lugar, por exemplo, que tenha dois rios. Então é um local onde tenha dois rios. Então, entre dois rios é a Mesopotâmia. Isso é uma Mesopotâmia, uma palavra grega que significa entre dois rios. Acho que eu já repeti umas 10 vezes, deu para entender bem. Então, na Mesopotâmia, que é hoje o Iraque, né? Isso sim, Iraque é um país. A Mesopotâmia, lá acredita-se que seria o surgimento do homem pela arqueologia ter encontrado os vestígios das civilizações mais antigas conhecidas, registradas no mundo. Principalmente civilizações que a gente fala são aglomerados de pessoas que se organizam politicamente. Apesar disso, existem vestígios de muitas outras tribos, muitos outros grupos aglomerados de pessoas, seres humanos, bípedes, que caminharam sobre outras partes do globo terrestre. Então, dizer que o ser humano surgiu na Mesopotâmia é só uma maneira de interpretar, provavelmente, possivelmente, a religião, porque religiosamente foi ensinado para a humanidade, para o homem, que o homem surgiu na Mesopotâmia. Isso segundo os inscritos que foram coletados através das culturas mais antigas que, no caso, escreveram, né? Começaram a escrever, porque se tem notícia, se tem conhecimento que as primeiras sociedades a escrever, a documentar a sua história ou a história que queriam escrever, né? Talvez não a sua própria história, mas resolveram escrever uma história, foram os sumérios, que eram os povos mais antigos da Mesopotâmia, que viveram lá desde 5.000 anos antes de Cristo. Seu término, né, eles foram extinguidos-se mais ou menos, acho que 2.000 anos antes de Cristo, mas eles surgiram assim, os primeiros documentos arqueológicos, né, os primeiros relatos arqueológicos, as primeiras provas demonstram que eles criaram seus povoados, seus primeiros povos, mais ou menos 5.500 a 6.000 anos antes de Cristo. Então são realmente antigos, 6.000 anos, estamos 2.000 depois, então já faz 7.000 anos da existência dessa sociedade. Só que, para ficar bem claro, vamos explicar. Por que se acredita que o surgimento do homem, então, vem na Mesopotâmia, rio Tigre e Eufrates, entre os dois rios. Historicamente, se você for unir a linha histórica e entender de onde veio essa narrativa, ela vem principalmente dos inscritos hebraicos, judaicos e agora cristãos da Bíblia. Eles escreveram, se você for seguir também, daí você precisa pegar toda a cronologia de todos os povos para conseguir criar uma interpretação da onde veio isso daí, ou seja, texto e contexto. Você não pode simplesmente pegar esse texto e colocá-lo como um absoluto conhecimento total.
Tem que entender o contexto. Também não estou aqui para discriminar ou dizer o contrário sobre o que a Bíblia diz ou deixa de dizer. Eu entendo que a Bíblia ela tem um objetivo, a salvação da alma do homem, a salvação, trazer alívio à alma, a esperança para a alma, para o conhecimento do homem. A parte histórica dela não é necessariamente importante. A parte histórica dela tem que ser exatamente dessa maneira, discutida e estudada, porque o que ela quer dizer é como se ela fosse uma grande comparação, uma grande parábola que explica qual é o caminho para o homem ascender de maneira perfeita aqui nessa vida. Agora, vamos para o contexto histórico. Os judeus, os hebreus, mais antiga, os descendentes de Abraão, eles passaram por vários desafios compilados de acordo com a sua fé, segundo o relato bíblico e, claro, segundo muitos estudos arqueológicos, muitas descobertas históricas que trazem fatos reais para o que ocorreu. Eles realmente foram cativos da Babilônia por um tempo e eles realmente foram escravos cativos também do Egito por um longo tempo. Nessas duas escravidões, nesses dois momentos de escravidão, eles passaram por aprendizados culturais onde eles subtraíram muito da cultura desses outros povos e uniram a cultura que eles já traziam com a sua herança patriarcal, né? Toda a sua história patriarcal. Se você não conhece a história de Abraão, depois eu faço um vídeo completo aqui sobre o porquê patriarcal, né? Que eles vêm de uma linhagem de nômades que viviam sob a tutela de um patriarca, que não é muito diferente de um reino que vive sob a tutela de um rei. Então, só que como eram tribos pequenas, tinha um patriarca que guiava essa tribo, esse grupo de pessoas que formavam um clã, né? Um grupo familiar. E depois se tornou o grande grupo familiar de Israel. E sim, Israel era o nome de uma pessoa que era um pai, filho de 12 filhos e assim por diante. Esses 12 filhos formaram 12 tribos e hoje temos o país chamado Israel, que é proveniente dessa pessoa que antes se chamava Jacó, caso vocês não saibam. Mas segue. Então, como que eles se influenciaram, tomaram essa influência a respeito de todo esse conhecimento da origem do homem, da mulher, do ser humano? Muito do que os babilônicos escreveram, tem os relatos babilônicos, as histórias, as grandes epopeias, os grandes desafios da Babilônia, tudo mais. Tem muita coisa escrita, porque a Babilônia já é mais para cá, né? Já é mais pregressa, não é tão antiga, não é uma história tão difícil de se traduzir, tanto quanto, pelo menos, a história suméria, que foi traduzida também, os escritos sumérios. Mas nos escritos babilônicos, onde os judeus passaram muito tempo, eles têm toda essa descrição da origem do homem, assim como qualquer outra civilização, qualquer outro grupo social que se tornou pungente, se tornou forte, eles têm suas origens. Se você pegar qualquer outra civilização, tipo uma América Latina, aqui os maias, astecas, se você for para qualquer outra civilização norte-americana, lá os índios norte-americanos, todos têm suas origens. E os babilônicos também tinham suas origens, só que as suas origens eram chipadas, né? Eram puxadas das origens sumérias. Então essas origens sumérias, porque os sumérios fizeram parte, eles quase que tiveram uma participação entre reinos. Então muito da cultura suméria passou para a cultura babilônica, muito das histórias e muito dos contos sumérios passaram para os babilônicos e eles reescreveram, transcreveram, escreveram de novo, fizeram um reboot aí, e na história dos sumérios, adaptando para a sua realidade, para o seu cotidiano. E isso foi ensinado
para os judeus que passaram muito tempo escravos, cativos ali na Babilônia, sendo que quase todos os inscritos bíblicos atuais foram escritos no período em que os judeus estavam cativos na Babilônia. Então, muito daquela cultura foi transcrita ali. Agora, o que pesa nessa balança? O que pesa? Pesa que dizer que o homem surgiu na Mesopotâmia é fruto de dizer que o homem ele vem da origem suméria. Porque antes dos judeus, antes dos semitas, 6.000 anos antes, quem estava na Mesopotâmia eram os sumérios. Foram os primeiros povos a existir ali na Mesopotâmia. Então, dizer que o homem surgiu na Mesopotâmia é dizer que a origem do homem no mundo é Suméria. Então, o homem ele surgiu na Suméria, e daí surge aquela grande história dos Anunnaki. Tem muitos vídeos na internet sobre a origem dos homens, do homem ser fruto de engenharia genética Anunnaki, e daí tem as comparações entre o texto bíblico e hoje em dia a especificação genética e o desenvolvimento científico de como se faz para o DNA se converter através da árvore da vida. Tem a comparação da árvore da vida com a genética. Por exemplo, tem a comparação do fruto do pecado com o sêmen. Tipo, o fruto seria a semente do homem que mudou a genética da árvore da vida. Então tem uma coisa muito grande aí, né, que pode ser elaborada entre vários aspectos. O que eu quero finalizar aqui esse primeiro vídeo, essa primeira noção, essa primeira frase que ficou comprida aqui sobre uma explicação bem ampla. Eu acredito que consegui chegar em algum ponto, mas aonde que essa explicação quer chegar? Que o homem ele não poderia ter surgido então na Mesopotâmia. Localizar o homem como surgimento direto na Mesopotâmia não rola. Portanto, a primeira civilização do mundo, onde surgiu, qual é a origem de tudo, eu creio que você teria que ter uma mente mais aberta e remontar isso a algumas centenas, alguns milhares de anos, algumas centenas de milhares de anos antes disso tudo, anterior. Trazer e levar mais para trás. Porque talvez a teoria mais fácil de entender e interpretar talvez essa origem seria você pensar que o ser humano ele não existe só nesse momento, nesse período de conhecimento de 10, 12 mil anos de existência, mas muito provavelmente existiram mais de uma civilização na Terra. Nosso planeta ele tem mais de 4 bilhões de anos de existência. Dentro desses 4 bilhões de anos, é muito provável que o ser humano ele tenha surgido, ascendido, tido uma queda, sido dizimado, evoluído, ascendido, tido outra queda, sido dizimado. Então, talvez 2 ou 3 civilizações possam ter ascendido a um nível de modernidade, talvez não tanto quanto a nossa, porque talvez se tivesse ficado tão top igual a nossa, teria outros satélites flutuando em volta do planeta e nós iríamos dar de cara com satélites, por exemplo, de 50 mil anos atrás. Uma civilização antiga soltou um satélite, também tinha tecnologia igual a nossa, depois ela teve uma queda, mas não tanto quanto a nossa, mas muito provavelmente outras civilizações ascenderam ao ponto de ter um nível de engenharia, a ponto de ter um nível de construção, intelecto, cultura, matemática, e depois foram consumidas, talvez pela própria natureza, pelo tempo, pelos fatores naturais que o planeta tem mesmo, que o planeta tem suas avalanches, seus maremotos, suas mudanças tectônicas. Então é muito natural, porque o que cresce na natureza, a natureza mesmo consome. Isso faz parte do movimento natural do planeta.
O planeta ele muda muito, então as formas de vida que existiram, por exemplo, dinossauros, já não existem mais por mudanças no clima, mudanças no planeta, independente do fator de asteroide, de meteoro, ocorreu uma mudança climática. Através dessa mudança climática, os seres vivos que existem nele tendem a se adaptar e ocorre toda essa mudança, essa reestruturação da vida no planeta. E nós hoje somos fatores de uma reestruturação de vida. Nós somos seres humanos adaptados para a realidade de hoje e provavelmente não seremos adaptados para a realidade de amanhã. Tanto é que não sobreviveríamos na realidade de ontem. Isso eu estou falando hoje, ontem e amanhã, estamos pensando em milhares de anos ou pelo menos algumas centenas. Eu espero que dê para entender. Se não deu, deixe um comentário aí, faça perguntas, estou aqui à disposição. Farei outros vídeos um pouco mais trabalhados, talvez, eu vou tentar estudar um pouco mais. Vamos conversar mais sobre esses assuntos, sobre as origens, sobre povos antigos, sobre o porquê, do que e como. Estamos aqui para conversar, para perguntar e para dialogar. Na verdade, eu acredito que uma boa conversa, um bom diálogo sempre traz respostas muito mais lúcidas do que, às vezes, elaborações e estudos sozinho. Então, se você estuda e cria elaborações sozinhos, ótimo. Depois pegue essas elaborações e transfira ao próximo. Vamos conversar juntos. Você vai ver que essa elaboração, esse estudo que você fez sozinho, ele vai ter um crescimento, ele vai ter um desenvolvimento, uma desenvoltura muito maior do que aquela que você elaborou inicialmente. Bom, é um prazer, eu sou Eliseu Rodrigo e eu conto com a sua participação daqui por diante. Deu para entender? Civilizações, todos os lugares do mundo, possibilidades infinitas, tudo que nós conhecemos e sabemos é com base nas culturas que já foram escritas, mas isso não representa que o que eles escreveram é um fato real, porque, sem dúvida, as escrituras antigas não tinham um conhecimento tão abrangente quanto temos hoje, nem arqueológico, nem histórico, tampouco científico. Um abraço, fui!